Paz do Senhor para a igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está seu servo, Senhor, que hoje foi incumbido de falar da tua palavra. Senhor, seja com ele, usa seu servo com sabedoria vindo do céu, Senhor. Abra nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender cada palavra que o Senhor tem para nós. Que seja aquilo que o Senhor queira falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Eu peço para os irmãos, por gentileza, abrir suas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Enquanto você procura, quero aqui externar minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me dado de poder pregar sua palavra. Como o pastor Tiago já apresentou, meu amigo, meu irmão de alguns anos, sempre juntos fazendo a obra do Senhor. Sempre também, quando tem oportunidade, eu convido para lá na igreja pregar, que ele é uma benção, é uma referência na palavra. Conheço muito o pastor Tiago. Escatologia, então, irmãos. Quem já ouviu o pastor Tiago aqui dando aula de escatologia? Meu Deus do céu, né, irmão? É uma benção na escatologia, uma referência para nossas vidas. Homem de Deus, homem de família, trabalhador, a qual eu tenho muito apreço pela sua vida. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Romualdo, que não está aqui, né? Mas está nos acompanhando aí. Que Deus abençoe também, pastor Romualdo, pastor dessa igreja. A todos vocês que estão aqui, obrigado. Que Deus ele venha falar profundamente aos nossos corações. Orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, depois que eu recebi esse convite, o Senhor me levou até esse texto, qual nós vamos estar compartilhando para a amada igreja. Quem achou, diga glória a Deus. O título do texto diz: o endemoniado de Gadareno. Diz assim a palavra: chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Vamos repetir logo só esse finalzinho dessa estrofe? Tudo três, tudo junto? E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E você pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quero te pedir perdão pela minha voz. Estou bastante resfriado. Falei com o pastor Tiago aqui. Tem 2 dias que eu peguei uma gripe pesada, irmãos. Até para dormir está difícil. Eu até pedi ao Senhor ter misericórdia de mim, que eu venha estar lá naquele lugar para poder pregar a tua palavra, porque estava difícil, irmãos. Minha voz está fã, então se eu espirrar, se eu tossir, me perdoe, não é por querer, é porque realmente estou muito resfriado. Às vezes a voz fica meio fanha, não dá para entender direito, mas eu vou fazer de tudo para que os irmãos possam entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Esse texto, irmão, é um texto muito conhecido no nosso meio, e é um texto que eu tenho por particular um carinho muito grande, porque o melhor do que você pregar, pastor, o melhor do que você ensinar é o você viver. E eu tive uma experiência não muito boa, assim como esse homem, de passar por esses problemas espirituais na minha vida. Problema esse de manifestação demoníaca. Só quem já passou por isso sabe, irmão, como é difícil se libertar de uma possessão demoníaca. A possessão é o último estágio que Satanás ele faz na vida de um homem. O próximo estágio já é a morte. Primeiro ele entra com uma depressão, depois ele entra com uma opressão, e depois com uma possessão a qual a mente já está toda tomada e não tem mais o que você fazer, porque teu corpo, tua mente, tudo já está dominado por ele. E você começa a tomar atitudes que você não se reconhece. Assim vivia a vida desse homem.
Por que eu estou falando isso? Porque existem prisões que não têm grade, existem cadeias que não fazem barulho, existem algemas que ninguém vê, mas roubam o nosso sono, drenam nossa força, pesam nossa alma e distorcem a nossa identidade. Esse homem, ele estava vivendo esse retrato aqui. É uma prisão a qual ele estava vivendo, não de lado de fora, mas por lado de dentro da sua vida. Ele andava normal como qualquer pessoa, ele respirava como qualquer pessoa, né? Ele se movia como qualquer pessoa, mas por dentro ele estava acorrentado, estava preso. E só quem já vivenciou isso, irmão, sabe como é que é difícil. Eu quero aqui para dar um ponto aqui e voltar rapidinho na história, antes de eu entrar de novo nela. No finalzinho do capítulo 4 de Marcos, nós vamos ver Jesus, ele acalmando uma tempestade e o vento forte. Vocês já vão entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E nessa tempestade, nesse vento forte, eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus. Qual palavra que Jesus deu para aqueles discípulos? Passemos para outra margem. Então Jesus, ele deu uma ordem. E a ordem que Jesus deu, eles obedeceram. Eles entraram no barco, foram passar para outra margem. E vai dizer que nessa travessia, nessa trajetória até chegar a outra margem, se levantou um vento forte e uma tempestade muito grande na vida daquele discípulo. E aquele discípulo com medo, eles começaram a clamar a Jesus. Perguntou: Senhor, não vê que nós estamos perecendo? Nós conhecemos mesmo essa história. E Jesus vai acordar, vai acalmar a tempestade e repreender o vento. E eu estudando aqui essa história, alguns estudiosos vão dizer que essa tempestade, esse vento forte, foi causada por próprio Satanás. Como é que você afirma isso, pastor Bruno? No texto que nós vamos ler, vai dizer que Jesus, ele repreendeu a tempestade e repreendeu o vento forte. Se Jesus está repreendendo, Jesus não vai repreender algo que ele mesmo fez. Jesus só vai repreender algo que vem do inimigo. Então essa tempestade, esse vento forte, foi causada pelo inimigo para quê? Para tentar impedir de Jesus chegar até Gadara. Por quê? Porque em Gadara tinha uma pessoa que precisava de uma libertação. O que eu quero dizer com isso? Antes de uma bênção chegar na tua vida, antes de um milagre acontecer na tua vida, vai se levantar tempo forte, tempestade, vai se levantar vento, mas fique tranquilo, porque depois dessa tempestade, depois de tudo que isso vai acontecer, vai vir um tempo de bonança, vai vir um tempo de bênção na tua vida. Eu não sei, mas talvez você entrou aqui debaixo de uma tempestade, debaixo de uma luta grande, mas depois dessa tempestade, depois dessa luta, pode ter certeza que tem milagre na tua vida, tem bênção para a tua família, tem bênção para a tua casa. Porque sempre depois de uma grande tempestade, vem um tempo de bonança. Agora vamos entrar novamente no texto que nós lemos. Agora esse homem estava totalmente acorrentado por dentro, preso por dentro. O que esse texto ele vai me ensinar, de começo aqui, é que o inferno, ele não começa aprendendo de fora para dentro. Mas quando Satanás ele age agindo primeiro de dentro para fora. Eu não sei. Vou falar, pastor Tiago. Vou falar. Talvez você chegou aqui rindo. Talvez você chegou aqui mostrando ser quem você parecendo que está tudo bem. Mas só Deus sabe como você entrou aqui nessa noite. Só o Espírito de Deus sabe como você entrou aqui nessa noite. Aleluia. Talvez você entrou aqui rindo, brincando com todo mundo, falando com todo mundo, mas Deus sabe a forma que você entrou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Hoje é dia de Deus expor as prisões silenciosas, desfazer cadeia que ninguém vê, aleluia, mas que você sabe que você tem todos os dias na tua vida. Tem gente que está vivendo uma vida por fora, mas está presa por dentro. Tem gente que trabalha, tem gente que vive, vai para a rua, faz tudo, mas está presa por dentro, está aprisionada, não consegue se libertar. Assim era a vida desse homem. Aleluia. E eu lembro de Naamã, pastor Tiago. Naamã era um chefe do exército da Síria. Era um homem importante na sua época. Era um chefe do exército. Vai dizer que a Bíblia é que ele era um varão valoroso, mas porém leproso. Quando ele chegava em casa, quando ele tirava aquelas todas fardas, ele via lepra na sua vida. Ele via lepra. Por quê? Porque nós podemos enganar todo mundo, queridos.
Nós podemos enganar nosso pastor, nós podemos enganar nosso líder, mas duas pessoas você não consegue enganar. Primeiro é Deus e depois é você mesmo. Quando ele chegava em casa, ele tirava a farda, ele via a lepra que ele carregava. Aleluia. E Deus me trouxe aqui para dizer para algumas pessoas, aleluia. Deus, ele vê o teu problema, ele vê a tua luta, ele vê o que você está passando, mas ele me trouxe aqui para liberar uma palavra profética para a tua vida. Hoje esse problema se cessa na tua vida, porque hoje é a noite de libertação, hoje é a noite de cura interior, aleluia. Deus, ele está tratando pessoas aqui, Deus, ele está tratando pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo, ele está passeando como um bálsamo de Gileade, sarando as feridas, cuidando de enfermo e trazendo libertação para a tua vida, aleluia, oh glória, aleluia. O inferno, ele prende primeiro por dentro. O homem estava totalmente solto por fora, mas por dentro ele estava amarrado. O gadareno conseguia romper correntes físicas, mas não conseguia romper as espirituais. A Bíblia vai dizer que ele era preso, pastor, por correntes, irmãos. E o diabo, a legião que estava na vida daquele homem era tão forte que ele conseguia arrebentar as correntes que os homens prendiam ele por fora, mas por dentro ele continuava acorrentado. Por quê? Porque o problema não estava fora, o problema estava dentro. Aleluia. O problema não estava no exterior, o problema estava no interior. Aleluia. Hoje é noite de cura interior, queridos. Hoje Deus, ele quer falar no nosso interior. Ele quer falar no âmago do Espírito. O âmago do Espírito é na parte íntima, é na parte profunda, é na parte onde o homem não consegue enxergar, mas Deus, ele consegue ver. Aleluia. E a palavra, ela consegue penetrar, porque a palavra é mais penetrante que uma espada de dois gumes, apta para discernir entre juntas e medulas e a intenção do nosso coração. Talvez onde o homem não chegou, a palavra de Deus vai chegar hoje no teu coração. Glórias a Deus. Ele fugia para os sepulcros, do ambiente de morte, de isolamento e de abandono. Esse é o padrão do inimigo. Primeiro, ele prende a mente. Segundo, domina o comportamento. Terceiro, prende a alma. E depois, controla o corpo. Controla o corpo. Quantos vivem hoje assim nessa dinâmica? Quantos vivem assim hoje? Livre da rotina, vivendo uma vida, mas com o coração preso. Presentes em ambientes, mas ausentes por dentro. Aleluia. Lembranças que apertam, mágoas que não saram, traumas que voltam sem aviso, acusações que ecoam dentro do nosso coração. Mas Jesus hoje está entrando dentro do teu sepulcro. Jesus, ele entra dentro do teu sepulcro hoje, na parte mais íntima, dentro de você, porque ele te ama. Aleluia. Talvez você não está entendendo nada que está acontecendo hoje. Aleluia. Assim como não entendia naquele momento, antes de eu me aceitar Jesus, eu passava por uma vida totalmente, aleluia, vivi uma vida totalmente errada. Os demônios se apoderavam de mim, eu não entendia nada daquilo. Eu falava assim, eu nunca mexi com macumba. Eu achava que só quem estava manifestado é que mexia com macumba. Não, irmão, ele entra onde tem porta. Ai, Jesus. Ele entra onde tem espaço, onde tem brecha. Ele entra onde a janela está aberta, ele entra. Jesus não, Jesus ele bate a porta e pede para entrar. Satanás, ele entra onde tem brecha, querido. Fecha a brecha na tua vida, fecha a brecha na tua família, fecha a brecha na tua casa. Não deixa, porque Satanás, ele não quer muito não. Ele só quer uma brecha para entrar na tua vida. Ele não quer muito, pastor Marcelo, quer somente uma brechinha para entrar. E eu não entendia nada, eu falava, eu nunca mexi com macumba, porque esses demônios para mim, eu sabia que era demônio. Eu não tinha entendimento, mas sabia o que era. E minha voz começava a engrossar, a falar uma voz estranha dentro de mim. E eu começava a perder o controle, porque existiam muitas brechas abertas na minha vida. Eu não era cristão não, sim, não era. Mas existia brechas na minha vida e ele entrava, irmão. E ele entrava e fazia arruaça. Por isso que nós temos que tampar a brecha. Quando Noé, ele prepara a arca toda. Quando ele prepara toda a arca, sabe o que ele vai fazer depois por fora?
pegar o betume. E vai pegar o betume e vai betumar as partes pequenas da arca para não entrar água. Ou seja, ele estava tampando as brechas para não entrar água. Isso que nós temos que fazer na nossa vida. Betumar a nossa vida das brechas, nos buraquinhos pequenos, aquilo que você não tem nada a ver isso. Aonde você fala isso não tem nada a ver. É nessas brechas que você tem que tampar. Porque é nessas brechas que eles entram. Aonde nós falamos que não tem nada a ver isso. Isso não tem nada a ver. É nesse nada a ver que ele entra, querido. Então que você nessa noite, que nós venhamos tampar as brechas, para que ele não possa entrar. Aleluia. Esse homem vivia assim, preso por dentro, vivendo uma vida normal por fora. Aleluia. E o Espírito Santo, ele me trouxe aqui, para que Deus, ele possa iluminar algumas áreas da sua vida, que ainda precisa de libertação. Enquanto eu estiver pregando aqui, o Espírito Santo, ele vai palestrar no teu coração. Qual é a área que você precisa de uma libertação total? Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, se ele é livre. Tem muitas pessoas que ainda estão na casa do Senhor, mas precisam de uma libertação total da sua vida. Existem áreas de nossa vida que precisam ser libertas. Hoje o Espírito Santo ilumina a tua mente, para que você possa ter entendimento de qual a área da tua vida que você precisa de uma libertação. Tem pessoas presas ainda, missionária. Pessoas presas, pessoas que não conseguem se libertar da sua área financeira. Ah, Jesus, eu não vou entrar nisso aqui não. Eu não estou falando que você tem que ser rico, não. Mas existem pessoas presas na área financeira. Por quê, pastor? Talvez é brecha. Qual é a brecha? Não dá o dízimo. Não entrega. Ah, não tem nada a ver. Isso é no Antigo Testamento. Continua com esse pensamento para você ver. A sua vida vai andar. A vida não anda, missionário. A vida não anda, para. Existem traumas que precisam ser curados nessa noite. Feridas que precisam ser curadas. Ai, Jesus. Aleluia. Feridas que estão abertas, precisam ser curadas, precisam ser fechadas nessa noite. É noite de liberar perdão para aquela pessoa que te magoou. Hoje é noite de libertação. Glórias a Deus. Prisões invisíveis criam um comportamento que ninguém entende. Olha o comportamento desse homem. 3 comportamentos. Gritava, se feria e ficava vagando sem direção. Ele se feria com pedras, pegava pedras e se feria. A Bíblia vai nos dizer isso. Vai também nos dizer que ele vagava sem direção para os sepulcros, que era lugar de morte. E ele gritava, desgovernado. Por quê? Porque ele estava tomado. E não era rebeldia não, pastor. Não era rebeldia daquele homem. Não era homem rebelde. Era uma guerra interna que ele estava vivendo. Era uma guerra pessoal interna. Não era uma escolha que ele estava vivendo. Era uma opressão do diabo na vida dele. Não era escolha, era opressão. Aleluia. Essa é uma verdade espiritual. Muitas pessoas julgam comportamento, mas só Deus vê a batalha que está por trás de cada atitude. Talvez a gente julga pessoas por comportamento, mas sabe o que ela está passando? A gente sabe o que essa pessoa está passando para poder julgar essa pessoa? Batalha espiritual, batalha interna. Aleluia. Talvez você mesmo nem esteja entendendo as reações que você toma de vez em quando. Talvez você tome atitude que nem você mesmo reconhece a atitude que você toma. Por quê? É batalha. Batalha travada. Esse homem não respondia por si próprio, porque ele estava totalmente tomado por espíritos malignos. Aleluia. Mas hoje Deus me trouxe aqui. Talvez você esteja aqui, queridos. Você ouve vozes da tua mente. Talvez você veja vulto passando na tua casa. Aleluia. Mas hoje você tem que silenciar todas as vozes que você ouve. Aleluia. E ouvir somente a voz de Deus. Tem um louvor que diz: preciso calar todas as vozes, menos a tua.
que você venha calar todas essas vozes que você ouve, e somente ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E como é que é a voz de Deus, pastor Bruno? A voz de Deus, ela é suave, ela é plena, ela é diferente, ela traz paz, ela não traz confusão. A voz de Deus é diferente do que outras vozes. E nessa noite nós temos que calar essas vozes que ficam falando, aleluia, e ouvir somente a voz de Deus. A libertação, ela começa por dentro e transforma o que parece por fora. Não adianta somente colocar uma Bíblia no braço e vir para a igreja. Eu tenho que ser liberto primeiro por dentro, aleluia, para depois por fora vai transparecer. Glórias a Deus, aleluia. Quando Jesus entra em territórios tomados, o inferno ele tem que tremer. Agora nós vamos ver que o diabo ele vai reconhecer a autoridade antes mesmo da libertação acontecer. Quando Jesus vai pisar em Gadara, o espírito imundo vai falar antes do homem e dizer para Jesus: Senhor Jesus, né, vem me atormentar-te antes do tempo. Por quê? Porque o inimigo ele conhece a autoridade que está em Jesus. E aonde Jesus chega, o inimigo ele perdeu o domínio. Eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida, aleluia. Eu não sei, mas hoje o inimigo perdeu o domínio sobre a tua vida, sobre áreas da tua vida que estavam presas, que estavam escravizadas. Nessa noite Jesus ele chegou, e tudo que estava escravizado, tudo que estava preso no mundo espiritual, tudo que estava travado, em nome de Jesus agora, seja destravado na vida dos meus irmãos agora. Você vai vivenciar o mais Jesus, milagres de Deus. A partir dessa noite você vai vivenciar maravilha na tua vida. Situações que estavam travadas, aleluia, no mundo espiritual. Uma ordem veio do céu para a tua vida nessa noite. Tudo que está destravado, aleluia, tudo que está travado, Deus te destrava nessa noite. Aleluia. A presença de Jesus coloca, aleluia, o reino das trevas em desequilíbrio. E quem está aqui nessa noite é a presença de Jesus. Não importa quanto tempo esse território está tomado, aleluia, basta Jesus chegar, que o inimigo ele tem que sair. A área da tua vida onde o inimigo tomou por anos, hoje Jesus está entrando nela e trazendo libertação. Você vai vivenciar o sobrenatural de Deus. A tua família vai vivenciar o sobrenatural de Deus. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus nessa noite. Por quê? Pelo simples fato de Jesus ter chegado, aleluia, já está destabilizando e quebrando cadeias na tua vida. Correntes que te aprisionavam, cadeias que te, aleluia, Deus ele está quebrando nessa noite em seu favor. Glórias a Deus. Quando Jesus chegou em Gadara, o inimigo se prostrou perante Jesus. Jesus vai perguntar o nome para revelar a raiz do cativeiro. Quando Jesus pergunta o nome daquele demônio que estava nele, Jesus não queria palestrar com aquele demônio. Jesus não queria isso. Jesus queria ver onde que era a raiz do problema. Por quê, pastor? Só a libertação onde Jesus entra na raiz do problema. Jesus está entrando na raiz do problema hoje. É na raiz. Aleluia, é na raiz do problema hoje, aleluia, glória a Deus, é onde, aleluia, ele domina. Jesus está entrando na raiz do problema, no ponto exato, na ferida exata, na memória exata do problema. Jesus está entrando hoje na tua vida. Não está dando jeitinho não, é libertação por completo, aleluia. Por quê? Porque Jesus toca na raiz do problema. Ele sabe onde que é a raiz do problema. E ele toca hoje na raiz do problema. Qual é a raiz do problema na tua vida? Jesus está entrando hoje, está tocando hoje. É na raiz, aleluia. No núcleo da tua dor. Aonde você mais sofre, aleluia. Porque nessa noite não é uma libertação superficial, mas é uma cirurgia espiritual que Deus está fazendo na tua vida hoje. É uma cirurgia espiritual que Ele está operando aqui nessa noite. Jesus ele está, aleluia, aleluia. Ele está operando uma cirurgia espiritual em vidas aqui. Em vidas aqui estão sendo, aleluia, estão passando por uma cirurgia. Deus está chalamando.
problema era na mente daquele homem. A gente não sabe o que levou aquele homem a chegar nessa situação. Eu não sei qual foi o motivo daquele homem chegar nessa situação. Mas o problema central, ele está aqui, ó, na mente. Nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha onde o inimigo mais age. É na nossa mente. Porque se ele conseguir dominar a mente, ele domina teu corpo, domina tudo teu. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau. Deixa eu te falar, o dia mau ele chega para mim, o dia mau ele chega para você. E como é que nós vamos vencer o dia mau? É nos revestindo com as armaduras de Deus. Aleluia. Talvez você chegou aqui nessa noite com a sua armadura quebrada de tanta luta. A sua armadura está quebrada, mas Deus me trouxe aqui para você se revestir das armaduras espirituais que Deus te deu. Para quê? Para você vivenciar dias melhores, porque o dia mau ele chega e nós só conseguiremos vencer se a nossa armadura estiver intacta, querido. Deus está renovando a armadura. Deus está renovando a tua armadura nessa noite. Deus está renovando, está colocando o capacete da salvação, o escudo da fé. Deus está colocando a armadura nova para você voltar a guerrear, você voltar a batalhar. Deus está trocando. Deus está te renovando nessa noite. Você que não falava há muito tempo em língua, Deus vai começar você a falar em língua. Aleluia. Você que não foi batizado no Espírito Santo, Deus ele quer te batizar no Espírito Santo. Aleluia. Batismo ele é o quê? Revestimento de poder. Você precisa ser revestido de poder para enfrentar as legiões do mal que vem sobre a nossa vida. Aleluia. Nós precisamos nos revestir. Aleluia. Deus ele vai te mostrar hoje o que te prendia por anos será revelado e arrancado hoje na tua vida. Deus me mostrava, pastor Tiago, pessoas carregando traumas, pessoas carregando coisas com ela há muitos anos, carregando. Vem para a igreja, volta para a igreja e o problema não acaba. Vem para a casa do Senhor, volta para a casa do Senhor e carregando o problema ainda. Deus ele me fez lembrar uma palavra aqui. Uma mulher que andava 18 anos encurvada, lembra dessa mulher? Ela ia para a sinagoga, ouvia a palavra. Ela era filha de Abraão, ou seja, ela fazia parte do povo de Deus. E ela estava 18 anos com uma doença. Ela andava encurvada. Até que um dia, Jesus ele vai chegar na sinagoga. Vai chegar perante aquela mulher. Vai colocar a mão naquela mulher. E vai curar aquela mulher daquela enfermidade. Porque aquela enfermidade era uma enfermidade causada por Satanás, pastor Tiago. Aí tu me pergunta, 18 anos na igreja, 18 anos na casa do Senhor, e carregando uma enfermidade de Satanás, irmão. Me explica isso. 18 anos, carregando uma enfermidade de Satanás, ia para o templo, voltava para o templo, e a enfermidade continuava dela. Mas teve um dia que Jesus chegou, aleluia, com a mão forte, estendeu a mão sobre aquela mulher, e aquela enfermidade vai ter que sair. Por quê, pastor Tiago? Porque existem enfermidades que são espirituais, aleluia. O médico não vai te curar, o remédio ele não vai te curar, o que vai te curar vai ser, você viver uma vida de jejum, de oração e de busca a Deus. Aleluia. Existem 3 tipos de enfermidade: a física, a espiritual e a causada por Satanás. Aleluia. Essa mulher ela foi liberta quando Jesus tocou. Hoje Jesus toca nessa enfermidade que tu carrega há anos, essa enfermidade que está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje ela bate retirada. Aleluia. Isso me pegou, pastor. Ela era uma serva de Deus, mas estava lutando de forma errada. Ela era uma mulher que ouvia a palavra, uma palavra que liberta, mas estava de forma errada. Não adianta te vir para a igreja, ouvir a palavra, sentar no banco, ouvir louvor, se nós estamos lutando de forma errada. Porque a verdadeira cura, a libertação não vai vir somente quando nós tomarmos a atitude certa. Glória a Deus.
quando as prisões caem, uma nova identidade nasce. Depois da libertação, vai dizer que aquele homem estava sentado, estava vestido, estava em perfeito juízo. A transformação daquele homem é nítida, todos vão ver. E essa parte aqui, ela mexe comigo muito, porque eu passei por esse período, irmão. E para se livrar dos demônios não é fácil, pastor. É muito jejum e oração, porque existe caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Tá vendo porque ainda tem coisas que não saem da tua vida? Porque tem demônios que só saem com jejum e oração, porque são castas de demônio. Não é um demônio não, uma legião de demônios são aproximadamente de 4 a 6 mil soldados. Ou seja, tinha mais de 4 mil demônios na vida daquele homem, irmão. Então, para se libertar disso, não é de qualquer forma, de qualquer maneira. É jejum e oração. Jejum e oração ainda é chave da minha e da tua vitória. Crente que não ora e que não jejua não tem vitória. Mas eu tenho certeza que aqui em Monte Hebron, aqui tem crente que ora e que jejua. Aleluia, nós somos servos de Deus, que oramos e jejuamos. Porque através da minha e da tua oração, nós obtemos vitória no mundo espiritual. Aleluia. E eu passei por esse período. Tive que jejuar muito, irmão, orar muito. Eu fiquei 6 meses dentro de uma casa de recuperação, me tratar por causa do vício das drogas, porque também existia um problema psicológico, não era só o espiritual, mas o problema maior era o espiritual. E eu entrei numa casa de recuperação, onde lá era uma casa evangélica, e ali eu aprendi o básico dos básicos, mas lá todo dia a gente orava, a gente jejuava. Irmão, e quando o crente ora e quando o crente jejua, irmão, o crente fica forte, ele se fortalece espiritualmente. E não há demônio que fica de pé quando tem crente cheio do Espírito Santo. Não há Satanás que fica de pé onde tem crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque quando nós enchemos o nosso espírito e mortificamos a nossa carne, querido, Satanás não tem lugar, porque ele gosta de agradar a carne. Mas o Espírito Santo, aleluia, ele gosta que nós oramos, que nós jejuamos, porque assim nós fortalecemos o nosso espírito. E eu jejuei muito, irmão, para me libertar desses demônios. E pessoas que me viram de uma forma, pastor, depois tiveram que me ver, outros não acreditaram na transformação. Por quê? Porque todos aqueles que têm um verdadeiro encontro com Cristo, as suas vidas elas são transformadas pelo poder da palavra. Eu não conheço ninguém que teve um verdadeiro encontro com Cristo, que a sua vida ficou da mesma forma que estava, não. Porque quando Jesus entra na vida de alguém e traz libertação total, a vida da pessoa ela tem que mudar. Ela vira testemunho vivo do poder de Deus. Ela vira. Ninguém acreditou. Porque aquele homem agora, o grito que ele dava, não era desespero, era grito de paz. Ele andava nu, agora passou a andar com dignidade, com roupa. Aquele homem que trazia confusão, agora estava lúcido. Aquele homem que era correntado, agora as correntes que prisionam a ele são correntes com o propósito de Deus. Aleluia. Quando Jesus ele restaura uma vida, ele não devolve apenas o equilíbrio da pessoa, mas devolve a dignidade, clareza e da direção. E isso que eu experimentei, pastor. Aquele homem que bebia não bebe mais. Aquele homem que fumava não fuma mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Por quê? Porque a palavra entrou, irmão. E aonde a palavra entra, querido, onde a palavra entra, aleluia, o demônio tem que bater em retirada. Aleluia. E ele entrou na minha vida, trouxe tudo aquilo que eu perdi de volta. E na vida desse homem não foi diferente. Tudo aquilo que esse homem perdeu, Deus trouxe de volta. Ele trocou a culpa pela paz, trocou a vergonha pela honra, o cativeiro pelo propósito. A mente dele voltou ao alinhamento com o Espírito Santo de Deus. Aquele homem voltou a ter uma vida digna. Quem foi liberto, torna-se testemunho vivo do poder de Deus. Todos que foram libertos, agora viram testemunho vivo do poder de Deus. Aquele homem, depois que foi liberto, pediu para Jesus, pediu para seguir Jesus. E Jesus falou assim: não, você não vai me seguir. Você vai voltar para a tua casa,
para os teus e anunciar quão bom foi o Senhor para contigo. O que eu entendo com isso é que o nosso ministério, ele começa primeiro na nossa casa. E não começa na igreja. A igreja é um complemento. Mas o ministério do homem, da mulher, começa primeiro dentro de casa. Com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Não tem ninguém, eu não conheço ninguém, pastor Tiago, que esteja bem na igreja se não estiver bem em casa. Porque o ministério começa em casa. Primeiro, seja pastor para a tua família, seja pastor para os teus filhos, seja pastor para a tua esposa. Depois você seja pastor para a igreja, aleluia. Seja missionária na tua casa, seja mulher de Deus primeiro na tua casa, para a tua vizinhança, para a tua rua. E depois você vai ser na igreja, aleluia. Porque dentro da igreja eu costumo dizer que todo mundo aqui é santo, querido. Mas quem vê quem é santo de verdade é em casa, é com você lá o dia a dia, as pessoas que dormem, que acordam com você, a tua vizinhança, eles vão saber se você realmente é isso mesmo que você demonstra ser. Por quê? Porque lá não tem como você mentir, lá não tem como você enganar ninguém, lá você vai ser quem você é, na tua casa. E aquelas pessoas que viram aquele homem endemoniado, da sua família, aquele homem que foi desprezado pelos seus, aquele homem que foi jogado fora, no lixo, voltou com dignidade para casa, uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo, irmão, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo na vida dele. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Esse homem voltou para casa, não mais aquele homem endemoniado, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida, querido. Deus, Ele quer fazer isso. Quantas pessoas ainda para a casa do Senhor, vivendo vidas que viveram passado ainda, não conseguiram ter uma transformação total, uma mudança total. Mas hoje é noite de libertação para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Aleluia. Nós temos que viver de acordo com a palavra diz para nós vivermos. Jesus não deixou aquele homem para casa. Ele seguiu, foi para a tua testemunhar o que Jesus fez na vida dele. Porque a libertação não é um evento, a libertação é um chamado. A libertação não é somente um evento, ele é um chamado de libertação na tua vida. Glória a Deus. Quem experimentou uma libertação verdadeira se torna um anúncio vivo do que Deus faz. Você não vai sair desse processo carregando o rótulo de dor que viveu, mas você vai carregar a marca de livramento que Deus está te dando nessa noite. Você não vai carregar o rótulo passado, você vai carregar testemunho de vida. Muita gente vai olhar para você e vai dizer: isso só pode ter sido Deus na vida dessa mulher, desse homem. Só pode ter sido Deus que fez isso. Os médicos desenganaram essa doença, falou que não tem mais jeito, e está ela lá curada. Esse homem andava bêbado, drogado na rua, a sociedade já tinha desprezado. Deus vai lá e dá um banho de sangue carmesim nele, transforma a vida daquele homem e coloca ele pregando atrás de um púlpito, queridos. E isso que é o poder de Deus na vida de um homem. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, Deus muda a vida da pessoa. Não tem ninguém que Jesus não pode curar, não pode libertar. Hoje Jesus vai entrar naquela área que você não conseguiu vencer sozinho. Jesus está entrando hoje em áreas que você não conseguiu vencer sozinho até hoje. Áreas que você não conseguiu vencer. E quando ele entra, o grito do inferno tem que silenciar. A opressão está sendo arrancada na tua vida hoje. A depressão está sendo arrancada na tua vida hoje. O síndrome do pânico está sendo arrancado da tua vida hoje. Tudo aquilo que Satanás tem colocado para te prender, Deus está arrancando hoje com mão forte na tua vida. Você vai sair daqui não da mesma forma que entrou, mas vai sair daqui diferente, renovado, revigorado pelo poder que é na palavra de Deus. Sabe o extraordinário que aconteceu aqui? E eu já estou caminhando para o final. O extraordinário de tudo. Aqui quando Jesus vai libertar esse homem. Perdoa, irmãos. Quando Jesus vai libertar esse homem, ele é expulso de Gadara. Por quê? As pessoas estão preocupadas mais com os porcos que davam lucro do que uma libertação de uma pessoa.
Então Jesus vai ser expulso. Porque quando o demônio sai daquele homem, o demônio pede para entrar nos porcos. Jesus vai deixar o demônio entrar nos porcos. Os porcos vão entrar no precipício, o demônio vai entrar nos porcos. E os porcos vão se lançar no precipício. E vai morrer aproximadamente 2.000 porcos. Isso vai mexer com aquelas pessoas. Porque o lucro que eles tinham foi embora. Porque eles estavam lá aí para a vida. O que eles estavam querendo mesmo era o lucro. Era dinheiro. E Jesus vai ser expulso daquela cidade. Só que Jesus vai ser expulso, mas vai deixar um pregando. Jesus foi expulso, mas o endemoniado que foi liberto ficou. Primeiro ele pregou para a tua casa. Depois ele vai pregar para toda Decápolis. Porque ali estava numa cidade chamada Decápolis, uma região que tinha 10 cidades. E ele vai ficar pregando a palavra. Se nós agora pularmos algumas páginas da nossa Bíblia, o livro de Marcos, no capítulo 7, lá no finalzinho, quase no capítulo 8. Coloca para mim aí, varão, por favor. No versículo 31, 7 e 31. Obrigado. Vai dizer: ele tornando a saída território de Tiro e de Sidom, foi até a mar da Galileia pelos confins de... Ué, mas ele tinha sido expulso. E agora ele retornou para Decápolis. Não sei se você conseguiu pegar isso aqui. Em Marcos 5 ele foi expulso. Um pouco mais agora em Marcos 7 ele voltou a Decápolis. E a multidão não queria mais bater e queria pegar Jesus. Por quê? Porque aquele homem que ficou, ele ficou pregando a palavra de Deus em Decápolis. E as pessoas ouviram o seu testemunho e se converteram. Agora Jesus volta, não mais sendo expulso, mas uma multidão acompanhando. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? O teu testemunho, ele vai impactar vidas, ele vai impactar bairro, ele vai impactar gerações. O teu testemunho, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai impactar todos que estão ao seu redor. Jesus numa hora foi expulso, aleluia, mas agora, depois daquele homem pregando a palavra, todo Decápolis viu o teu testemunho de vitória e se converteram ao Senhor, aleluia. Através da tua vida outras pessoas vão se converter, através da tua vida, tua família vai vir para Cristo, através da tua vida teu filho vai se converter, através da tua vida aquele que não serve a Cristo vai se converter. Somente dê testemunho de vitória. Por quê? Porque quando Deus ele salva o propósito de Deus não é só salvar você, mas é salvar você, a tua casa, o teu bairro, a tua família e toda a tua circunviança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que história maravilhosa desse homem de libertação, irmãos. Aleluia, que história maravilhosa de libertação na vida desse homem. Por quê? Porque não tem como eu pregar libertação sem eu ser liberto, pastor Tiago. Não tem como eu pregar cura se eu não for curado. Não tem como eu pregar algo na tua vida se eu não for experimentado. Por quê? Porque antes de eu realizar, eu tenho que ser. Eu costumo dizer, aleluia, a palavra de Deus vai dizer: ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas o antes do ide tem uma palavra, pastor. Antes do ide. E sabe qual é a palavra que tem antes do ide? É o vinde. Primeiro você tem que vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Depois que você veio, que Jesus te curou, aí você pode ir, aleluia, aí você pode ir. Então antes do ide tem um vinde, vinde a mim, porque só pode curar aquele que já foi curado, só pode libertar aquele que foi liberto, aleluia, senão serão palavras vazias, aleluia. Deus ele está te curando nessa noite, Deus ele está libertando áreas da sua vida nessa noite, para você ser um atalaia de Deus, para você ser boca de Deus na terra. Deus ele quer usar a tua vida, quer usar teu testemunho para salvar outras vidas. Fica de pé em nome de Jesus, que é a permissão do nosso pastor. Aleluia. Fica de pé que nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Eu quero chamar essas duas senhoras aqui na frente. Pode vir aqui, vocês? Isso. Glória a Deus. Vamos orar por essas senhoras. Deus sabe de todas as coisas, querido. Pode ficar aqui mesmo, pode ficar aí. A gente vai estar orando pela vida de vocês. Vamos orar também pela igreja do Senhor. Aleluia. Mas quando eu estava pregando, o Espírito Santo estava no meu coração sobre cura. Sobre cura. Eu
não sei qual área da sua vida que precisa de uma cura, mas hoje Deus está entrando com a cura na sua vida. Deus está entrando com cura. Estenda suas mãos para cá, irmão. Vai ser testemunho de vitória. Vai ter testemunho aqui. Vai ter culto de ação de graça. Vai ter culto de ação de graça. Vai ter culto de ação de graças aqui. Deus está repreendendo ela. Xarai, calai, o calabandará. Ih, xarai, o mandará. Olha aí a mão do Senhor tocando. Xarabanda, caia. Olha aí a cirurgia acontecendo aí. Sarai. Anamando que binassi. Xalabandarábia, sui calábia. Ao anjo de Deus, xarai, o calamandácia. Olha aí o bálsamo descendo. Xarabando que binácia. Deus, Ele está fechando sepulturas. Salai, o calamandará. O espírito da morte está sendo repreendido. Antes do final, ai, xalabandar, xalai, xarai, ia chegar uma notícia de morte. Mas Deus está cortando esse laço aí, ó. Olha aí, Deus cortando, xalai, Deus repreendendo o espírito da morte. Eu via pessoas de pranto chorando, alai, xaramandará, mas Deus está cortando. Deus está cortando. Estenda suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai. Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu falo aqui pela autoridade do Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida. Senhor, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu conheces o seu deitar e o seu levantar. Pai, a vida dessa senhora aqui nessa noite não foi em vão. Foi o Teu Espírito Santo que lhe trouxe aqui, porque tinha algo do céu para a sua vida, Pai. Para em nome de Jesus Cristo, Senhor. Entra, Senhor amado, o Seu bálsamo, Senhor. E vai trazendo cura, Senhor. Vai trazendo cura. Vai trazendo cura, Senhor. Vai trazendo cura para a vida dessa moça. Que não seja minhas mãos, mas seja as Tuas mãos, Senhor, com fogo. Com fogo, com fogo, com fogo, com fogo, Jesus. E vai queimando aí, Jesus, vai queimando. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Salai! Sim, salai, a samanábia. Vai queimando, Jesus, vai queimando o fogo do Espírito Santo. Vai queimando agora, vai achar na raiz, Senhor. É na raiz, na raiz, na raiz, na raiz. Na raiz, Jesus, na raiz. Xalai, xarabandarábia. Na raiz, Jesus, vai tirando aí, vai tirando, vai tirando. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, Jesus. Xalamanduricanábia. Sim, xalai, xarabandarai. Sim, xalai. Vai queimando, Jesus, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Amanduricanáis. Lamandio Keminácia. O Senhor está na casa, querido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está fazendo uma cirurgia aqui, queridos. Aleluia. Aleluia. Esse jovem de boné. Aqui na frente, por favor, varão de guerra. Qual é o teu nome? Felipe, tu faz parte dessa igreja? Tu frequenta de vez em quando? Já entregou tua vida para Jesus? Não? Enquanto eu pregava a palavra do Senhor, Deus mostrava um livramento na tua vida. Livramento. Deus estava te livrando, varão. Quando eu falei que Deus estava fechando a cova, eu não falei para ela não.
Não foi para essa moça não, Deus estava falando para você. Deus estava falando para você. Deus estava te livrando da morte. Eu não sei por onde você ia, o que você ia fazer, mas existia um laço do adversário para a sua vida. Existia um laço. E tu ia cair nesse laço direitinho. Só que Deus cortou ao seu favor. Eu não gosto de falar assim, pastor. Quer aceitar Jesus? Porque Jesus não é a mercadoria. Mas Jesus é a oportunidade. E a oportunidade nem sempre ela volta. Eu não estou querendo te colocar medo. Não é isso. Porque não é por força nem violência. Mas nem toda oportunidade que a gente perdeu, hoje, a gente vai ter amanhã de novo. E a palavra de Deus para a sua vida é hoje. Quer entregar a sua vida para Jesus? Amém. Vamos orar por Ele. Puxando suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis aí teu Filho, Senhor. Eis aí a tua igreja, Pai amado e Pai querido. Ó Pai, eu quero apresentar diante de Ti a vida dele com os demais irmãos, Senhor, da tua igreja. Na igreja que é lavada e remida pelo teu sangue. Senhor, entra com a sua providência, Senhor, sobre a vida dele. Vai dando livramento, Senhor, de morte. Vai livrando, Senhor, das amizades que não provém de Ti. Vai entrando, Pai amado, Pai querido, Pai amado, com o Teu sobrenatural na vida dele. Revela-te a Ti, Pai, sobre a vida dele. Que ele possa, Pai amado, Pai querido, entender, Senhor, que no mundo, Pai, nós podemos correr para lá e para cá. Mas, ó, o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ti. Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor, com o sobrenatural sobre a vida desse homem, Senhor da glória. Entra com a Tua libertação. Vai libertando vai libertando ele, Senhor da glória. Vai libertando ele, Senhor. Liberta, salva, cura, Senhor. Transforma a vida dele, Pai. Faça ele de um pregador do Teu evangelho. Vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti, todo espírito contrário à Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, ele possa ter, Pai, uma outra oportunidade, Senhor da glória, de entregar sua vida para Ti. Senhor, toma a Tua igreja, Tuas mãos, cada um que entraram por essas portas e ouviram a Tua palavra. A certeza que eu tenho é que da mesma forma que nós entramos, nós não iremos sair, porque, ó Deus, a Tua presença já é notória em nosso meio, e aonde a Tua presença está, há o sobrenatural, há milagre, há renovo, há batismo. Onde a Tua presença entra, Senhor, o mal ele tem que sair. Pai, vai tomando a vida de cada um, as áreas, Pai amado, Pai querido, que os Teus filhos não conseguem se libertar. Ajuda, Senhor, entra com a sua libertação na vida de cada um e vai dando vitória, renova, Pai, renova as suas vidas, dá vitória, em nome de Jesus. E as palmas glorifiquem e louvam o Senhor.